Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos iniciando mais uma semana de reflexões acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muito carinho que nós nos dedicamos juntos a estar aqui para refletirmos uma passagem que vai nos trazer esperança e esclarecimento e também vai nutrir a fé na nossa alma, nos concedendo um pilar mais fortalecido de esperança, de coragem para seguirmos a jornada da nossa vida. E bom, meus amados irmãos em Jesus, vamos começar a nossa reflexão desta segunda-feira, começar a nossa semana com uma prece. Por isso nós convidamos a todos para neste momento tranquilizarmos um pouco os nossos pensamentos antes da gente abrir a nossa alma, o nosso coração para a reflexão de hoje. Então, juntos, em um só pensamento e em um só coração, roguemos para que Jesus se faça presente aqui entre nós, nos amparando, guiando os nossos passos ao longo dessa semana, também nos protegendo, e vamos juntos rogar a Jesus para que Ele possa fortalecer o nosso coração, para que dessa forma tenhamos fé, esperança e muito amor em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, é com muito carinho que estamos aqui iniciando a nossa segunda-feira, refletindo uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que se encontra no capítulo 18, no item 1. É a primeira passagem deste capítulo, a qual se chama Parábola do Festim das Bodas. Vejamos que esta parábola, meus amados irmãos, ela é uma parábola, uma história muito especial, porque vai ser a última parábola antes do sermão profético, que foi o discurso final de Jesus antes do seu martírio. Então vai ser ali a última parábola que Jesus vai compartilhar com as pessoas antes do seu sermão profético. Olha só como que essa parábola ela tem um peso diferente. Ela traz uma mensagem que vai ali no fundo da nossa alma. E bom, meus amados irmãos em Jesus, gostaria aqui de rememorar com todos nós um trecho dessa história que Cristo vai compartilhar com aqueles corações há 2000 anos atrás. Nós iremos hoje focar em apenas uma parte desta parábola, lembrando que esta história ela é um pouquinho mais longa. Então, a todos os irmãos que tiverem o desejo de buscar na íntegra esta história narrada por Jesus, esta parábola, vocês vão também encontrá-la neste nosso capítulo 18, item 1. Lá o Evangelho segundo o Espiritismo coloca na íntegra, coloca essa parábola completa para todos nós. Mas hoje a gente vai focar apenas num trecho, numa parte inicial desta história, para ser o foco realmente da nossa reflexão. Então vejamos que eu vou ler aqui para nós um trechinho quando Jesus começa ali a narrar essa história para todos os corações que tinham naquele momento muita sede, muita fome das palavras divinas. Jesus diz: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos para chamar às bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei continuou insistindo nos convites e os convidados continuaram recusando o convite do rei. Então, é uma parábola que o seu início aqui, a gente foi narrando também um pouquinho com as nossas palavras, que vai contar que o rei ele quer festejar as bodas de teu filho.
E ele manda os seus servos, solicita aos seus servos que vai enviar convites, que vai fazer esse convite às pessoas para virem participar desta festa, desta comemoração. Contudo, os servos voltam, como a gente diz, com as mãos abanando, porque ninguém aceita o convite. E olha que o rei ele solicita que esses servos eles vão ali convidar as pessoas não apenas uma vez, mas eles vão uma, duas, três. A parábola vai narrando isso pra gente, as diversas tentativas do rei. E todos os convites são recusados. E bom, meus amados irmãos em Jesus, a gente vai parar aqui neste pedacinho da parábola e agora a gente vai compartilhar aqui um ponto de reflexão sobre este trecho que já tem muito ensinamento para nós. Porque Jesus, cada palavra que ele soava não era uma palavra em vão, mas eram palavras que tinham um significado muito grande, que tinham um propósito maior. Então, quando a gente vê uma história, uma parábola, narrada por Jesus, é porque cada palavra, cada personagem, o contexto, aonde se passa, tem um significado. Então, por isso a gente pode entender aqui como Jesus mesmo nos diz, o reino do céu se assemelha a um rei. Ou seja, esse rei podemos representar a Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como é nos esclarecido na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O rei então se assemelha a Deus. E o filho do rei é Jesus, ou seja, Deus está convidando as pessoas para festejarem com teu filho, ou seja, com Jesus. E é interessante a gente perceber aqui que o contexto desta história é festim de bodas. Lembra que a gente disse que cada palavra que Jesus utiliza, cada contexto tem um significado profundo? Não são palavras em vão? Pois bem, o fato de Jesus escolher este contexto festim de bodas também tem um grande esclarecimento e ensinamento aí para nós. Porque vejamos que as bodas, elas representam uma união. É uma festa que representa a união. É o casamento também. Então vejamos que o festim de bodas simboliza a comunhão entre nós e Deus, a aliança entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Então Jesus narrava que todos nós estávamos sendo convidados para essa comunhão, para esse festim que simboliza a união nossa para com Deus. Só que olha que interessante, as pessoas na parábola recusaram o convite, assim como nós, meus amados irmãos. A todo momento chega para nós o convite para essa comunhão de filhos para com o Pai, para firmarmos essa aliança. Muitas vezes, a todo momento, a cada dia, chega esse convite para nós. A gente se assemelha a estes personagens que Jesus compartilhou. Recusamos o convite, não uma, duas ou três, a gente recusa diversas vezes. E lembremos que este convite, quando ele chega para nós, muitas vezes ele tem a roupagem da dor, do sofrimento. Muitas vezes é um convite que vai vir aí com uma prova pra gente. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós ainda necessitamos do aguilhão da dor para nos impulsionar à comunhão com Deus, muitas vezes. Pensemos em nossa vida. Quantas vezes, quando tudo estava bem, quando tudo estava feliz, quando tudo estava alegre, nos esquecemos da comunhão com o Pai. Nos esquecemos do caminho com Jesus. E infelizmente, meus amados irmãos, quando chega o convite da dor, da perda de alguém que amamos muito, quando chega o convite às vezes de uma prova, de uma dificuldade, aí a gente se abre para Deus.
É nos momentos de dores mais profundas que o nosso coração vai se abrir a Deus. Ainda somos assim, criaturas tão pequeninas que precisam desse aguilhão da dor para se impulsionar ao caminho do bem. E como dissemos, em muitos momentos da vida somos assim. O nosso olhar só desperta para Jesus, só se lembra do caminho do bem, só se lembra da comunhão com o nosso Pai quando necessitamos de ajuda, quando precisamos de um amparo, quando passamos por uma dificuldade, quando a dor ela chega e ela é tão profunda. Então, meus amados irmãos em Jesus, esta parábola do Cristo, ela é uma parábola, como a gente diz, ela é tão importante porque ela foi a última parábola contada antes do sermão profético. Antes de Jesus fazer o teu sermão, que ele já iria caminhar ali para o martírio. E olha só que Cristo estava chegando à tua etapa final aqui na Terra. Então ele vem nos alertar. Essa parábola é uma grande chamada de consciência para todos nós, para abrirmos o nosso olhar para tantos os convites que chegam de Deus, nosso Pai, para nós, para firmarmos essa união, essa aliança, essa comunhão com Deus. Só que como estamos agindo perante estes convites? Será que estamos aceitando? Será que estamos abrindo o nosso coração a Deus? Ou será que é só nos convites das dores profundas que estamos nos lembrando de nosso Pai? Com isso, meus amados irmãos em Jesus, meditemos sobre essa mensagem do Cristo, que é uma mensagem tão profunda para todos nós, para a gente começar a nossa segunda-feira, que como filhos possamos abrir o nosso coração ao nosso Pai nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, não só nos momentos de dores, mas a cada instante do nosso dia que possamos estar em comunhão com Deus, compartilhando a nossa vida com o nosso Pai e abrindo o nosso coração a Jesus, o nosso irmão maior, para que Ele possa nos guiar, ou seja, aceitando o convite para a aliança que Jesus nos convida, essa aliança com Deus, que nos leva ao caminho do bem e que nos impulsiona à evolução do nosso espírito. Bom, meus amados irmãos em Jesus, nós convidamos a todos para encerrarmos hoje a nossa reflexão desta segunda-feira, encerrarmos com Jesus. Lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós que estamos aqui como uma grande família. Aguardamos a todos amanhã para iniciarmos a nossa terça-feira com mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.